Vamos lá, pessoal, vamos começar agora a Unifimes, Campos de Trindade. Vamos fazer matemática e física, que foram aquelas questõezinhas que o pessoal teve um pouco mais de dificuldade. Vamos lá. 12. Uma embalagem em forma forma de cilindro circular reto, contém 3 bolas de frescobol idênticas. Essas 3 bolas são tangentes entre si e a superfície lateral interna do cilindro. Além disso, 2 bolas da extremidade tangente também as respectivas bases internas da embalagem. Perfeito. Sabendo que cada bola possui 100 centímetros de diâmetro, qual que é o volume interno da embalagem? Ele quer saber o volume, então vamos lá. Então, olha só que interessante, volume é o que do cilindro? É a área da base vezes a altura do cilindro. O que é o volume do cilindro, então? A base é um círculo, então a área da base é πr ao quadrado, vezes a altura. Vamos lá, volume é igual π, a gente vai manter do jeito que está, raio, vai ser o raio do nosso querido círculo, então vai ser o raio disso aqui. E é isso, o raio, ele é metade do diâmetro, um raio, então, ele é 3 ao quadrado. Vou mantendo aqui o π, beleza? E a altura? Opa, a altura nada mais é que 3 diâmetros, porque são 3 esferas. Aqui é 6, aqui é 6, aqui também é 6. Então, dá um total de 18. Volume é igual π 9 vezes 18. E 9 vezes 18, o meu volume vai dar um total de 162 π, como ele é volume, centímetros cúbicos, alternativa D. Questão 13, super branda também. O que ele está pedindo aqui para nós? Ele pediu aqui o valor da mediana, considerando a quantidade de balas por embalagem. Ué, é só colocar em ordem numérica, na ordem que tem que ser. O menor de todos, 97. Depois, 86 ali, né? 86, depois o 97, depois o 98 e o 102 duas vezes, não pode esquecer. O que é a mediana? É o valor que está central. O valor central é o 98, por ser número ímpar. Então, a resposta é C, 98. Muito tranquila essa questão também. A prova em Unifimes também, convenhamos que é uma prova muito branda. Questão aqui que o pessoal achou um pouquinho confusa, mas ela não é difícil. Vamos lá. Ele mostrou do tapete Sierpinski, falando que a cada vez que ele muda de uma etapa para outra, ele divide em 9 partes iguais e ele retira a parte central. Toda vez ele vai fazer esse procedimento. Ele falou que então essa figura varia em uma PG, uma progressão geométrica, e ele quer saber a área da figura que permanece ao término da quinta etapa. Olha como não é difícil esse exercício aqui que a gente pode complementar. Da primeira para a segunda etapa, o que aconteceu? Então, eu dividi em 9, mas eu tirei o central. Dividi em 9, só que na verdade eu só tirei o central. Então, apenas 8 partes mantém esse quadrado. Então, desse primeiro para o segundo, isso vai ser vezes a área, 8 nonos. Só que o engraçado é que é 8 nonos todas as vezes. Então, a gente pode multiplicar pelo tanto que a gente muda. Então, temos a primeira etapa, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta, como ele demonstrou. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes acontece isso. Então, é 4 vezes que acontece 8 nonos da área. Essa é a resposta E. Questão super tranquila, beleza? Não pode ser um nono de nenhuma forma, porque na verdade ele só tira o central. O resto se mantém, como a gente pode especificar aqui na segunda etapa, que está mais visível. Vamos lá, uma questão aqui agora de semelhança de triângulos. Ele falou aqui que as vigas AB, BC e AD medem 17, 8 e 8. Então vamos lá. AB, tudo isso aqui é 17. BC, ele falou que é 8. E o AD, ele falou que também é 8. Semelhança de triângulos. Vamos lá, onde estão? E ele quer saber, né, o comprimento da viga DE. Então ele quer saber isso aqui. Onde estão os triângulos? Vamos lá. Primeiro triângulo está aqui. Olha só, o ângulo de 90 graus do jeito que ele é. Então, eu vou deixar ele aqui bonitinho. Beleza? Vou colocar as letrinhas aqui para a gente ir sempre averiguando. Tá? Ângulo de 90 graus. E quais são os valores? Temos o valor de 8 aqui. Agora, nós temos esse segundo triângulo, que é o maiorzão. Opa! Só que ele está um pouco invertido, né? A gente só tem que inverter ele para ficar mais bonitinho. Então, para a gente inverter ele, vai ficar assim, mais ou menos. Então, a gente vê que também tem um ângulo de 90 graus. E agora a gente consegue qualificar os valores. Vamos lá. Se eu deitei ele, aqui é o ponto C. Se ele sobe aqui, ele é o ponto B. E aqui vai ser o ponto A. Beleza?
Vamos lá. Do B para o C, nós sabemos que o valor é 8. E do A para o B, nós sabemos que é 17. Agora é só fazer a semelhança de triângulos. Qual que eu quero saber? Eu quero saber o valor de DE, que é esse x. Então vai ficar hipotenusa está para o x, assim como a hipotenusa do segundo está para o respectivo x dele. Então vai ficar 17x é igual a 64. O meu x vai ser 64 por 17. Alternativa B. Questão super tranquila também. Questão de escolha aqui, pessoal, confundi um pouquinho só, mas é um exercício bem tranquilo. Por quê? Ele falou que ele quer que então que a bola chegue ou na caixa B, ou na caixa C, ou na caixa E. Então vamos lá, primeiro a gente tem que fazer essa denominação de cada um aqui. Então ele pode chegar ou no potinho C, ou mais no potinho C, ou mais no potinho C. Desculpa. Vamos lá. Primeiro, a bolinha caiu aqui. Ela pode ir para um lado ou para o outro. Então, é metade de chance para ir lá cada um. Quando ela chega aqui, ela pode ir metade para um lado, metade para o outro. E assim sucessivamente. E para chegar no B nessa situação, é metade aqui ou metade aqui. Então, é um meio, um quarto e um oitavo. É tudo vezes. Então, pode acontecer isso para chegar no B. Então, ele pode chegar um oitavo. Só que também ele pode chegar por esse outro lado. A gente está vendo que se ele entrasse apenas por esse lado, mas ele pode entrar por esse também. Então é vezes um oitavo também, que a chance é a mesma. No C, um meio, um quarto, um oitavo. Um meio, um quarto e um oitavo. Então duas vezes de novo, um oitavo vezes um oitavo. E no E, meio, um quarto, só que ele só tem uma entrada. Se ele só tem uma entrada aqui, é apenas um oitavo, porque ele não tem uma segunda entrada. Então, essa denominaçãozinha vai ficar 2 oitavos mais 2 oitavos mais 1 oitavo. Isso vai dar um total de 5 oitavos. Alternativa B. Vamos lá. Agora a questão mais branda do exercício, provavelmente, né? Vamos lá. Um holofote situado no ponto L, mostrou no alto o ponto A e B, beleza. E ele falou aqui, ó, temos aqui ALB mede 60 e ALBR mede 15,8. Então, AL mede 15, BL vale 8 e aqui é um ângulo de 60 graus. Muita gente tentou fazer Pitágoras aqui, não tem como porque não tem ângulo de 90. Ele não pediu área, ele pediu qual que é a distância AB. O que a gente vai usar aqui? Lei dos cossenos. Lei dos cossenos, então, vai ser o primeiro, que é a hipotenusa, é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo vezes o cosseno de 60. Então, o x ao quadrado vai ficar aqui 15 vezes 15, 225, mais 64, menos, aqui tudo dá 240, cosseno de 60 vale meio, beleza? E esse x vai ser, x ao quadrado, vai ser no total de 169. Passando a raiz, a x vai ser 13, beleza? Questãozinha super tranquila, adiantei um pouquinho na aritmética da coisa, mas é super branda. Vamos lá. A questão aqui do carro, boa, essa questão do carro também confundiu o pessoal. Alberto, Beatriz, Carlos, Daniel, Heloísa. Sempre coloco com a letrinha A, B, C, D, E para ficar mais fácil. Então vamos lá, eles vão no automóvel. Vamos lá no meu querido automóvel aqui. Beleza. Vamos lá, a disposição do nosso querido automóvel está aqui. Então tem o lugar da frente, que é o do motorista, temos o lugar do passageiro e os 3 lugares de trás. Vamos lá. Ele falou então que nesses lugares apenas Alberto e Beatriz podem dirigir, são 2 pessoas. Caso precise sentar no banco traseiro, Carlos não aceita ocupar o assento central, porque Carlos tem cheio de frescura também. Então Carlos não pode ficar aqui. E ele quer saber nessas condições como vão ser as 5 maneiras diferentes. Primeira delas, quantas pessoas podem sentar no banco central? Temos que sempre entrar nessa entoada, saber qual que é a negação. Então pode ser o Alberto, pode ser a Beatriz, pode ser o Daniel, pode ser a Heloísa. Pode ser qualquer um deles que pode dirigir. Mas espera aí, quem que vai dirigir? Então, por exemplo, se o Alberto for dirigir, então sobra 1, 2, 3 pessoas para sentar no campo central. Agora, quem pode sentar, então, no passageiro? 3 pessoas também. Se, por exemplo, fosse o Daniel, eu já acrescento o Carlos agora, que o Carlos está apto para sentar. 2 pessoas aqui, 1. Isso tudo, por enquanto, dá o total 3 vezes 2,
6 vezes 3, 18. Só que é 18 quando o Alberto está dirigindo, mas pode ser também a nossa querida Beatriz. Isso é vezes 2. 18 vezes 2 dá 36. Beleza? Questãozinha aqui envolvendo tanto sisteminha quanto também envolvendo gráfico. Então, vamos lá. Ele tem moeda de R$1 e de 50 centavos. Ao todo, são 50 moedas, sendo XY o número total de moedas de R$1. E os valores dá 40. Então, vamos lá. Se é XY que está trabalhando, vamos lá. Então, X é a moeda de R$1, Y é a moeda de 50 centavos. O total de moedas dá 80. Só que o valor de cada um, 1 vezes X, que é o valor de moeda de R$1, e Y dividido por 2, que é 50 centavos. Dá um total de R$44. Como eu posso fazer essa relação? Faço uma subtraçãozinha aqui dessa equação. Então, vai ficar x menos x, cortou. 1 inteiro menos meio, só sobrou metade de novo. Isso é igual a, para chegar 80 por 44, 36. Então, y dá um total de 72. Logo, eu tenho 72 moedas de 50 centavos. E nesse caso, eu tenho, então, 8 moedas de R$1. O gráfico que mais chega nesse ponto aqui, então vamos lá. Em que momento que meu x é 8 e o y 72? Vamos lá. O x aqui, onde que ele é 8? Ele é mais ou menos aqui, não passa no gráfico. Onde o x é 8? É mais ou menos aqui, não passa no gráfico. X é 8, não passa aqui no gráfico. X é 8, não... Opa, passa aqui no gráfico. Beleza. Opa, olha onde x é 8. O x é 8 aqui, ele passa mais ou menos aqui no 72, 70 e pouco. Então, o mais correto é a alternativa E. Aqui ele passa 55, aqui ele passa um pouco mais de 40, aqui ele passa muito mais de 80 e aqui ele passa negativo. Então, nesse caso, seria a alternativa E. Super tranquila a questão. Questão aqui de bater o olho e resolver. Não tem como correr. Essa questãozinha aqui é muito tranquila. Por quê? Vamos lá. Ele mostrou as funções, ele quer saber qual gráfica de cada uma. Vamos lá. Olha a percepção como que muda. 2 dividido por 3 é um número menor que 1. 3 por 2 é um número maior que 1. 5 por 2 é um número maior que 1 também. Logo, qual que é o diferente? É o gráfico 1. Então, o gráfico 1, ele está relacionado a essa primeira aqui, que é o gráfico 1. Beleza? Os outros dois são maiores que 1, mas como que eu vou descobrir? Vamos lá. Se eu trocar o x por 1, eu tenho que saber que vai dar meio, outro mês e meio. Aqui, então, ele vai dar meio e aqui ele vai dar 2,5. Então, olha que interessante. Aquele que deu 1,5 é o gráfico que a gente está vendo, que é o gráfico 3. Então, esse aqui é o gráfico 3. Esse que deu 2,5 é o gráfico 2, que é 5 sobre 2. Então, nesse caso, o gráfico 3 corresponde à função x sobre 2? Não. O gráfico 3 corresponde ao gráfico 3 meios x? Sim. Exatamente essa questão. Ótimo. Antes da gente fazer só a geografia, que vai ser no outro vídeo, vamos fazer as de física agora. Beleza? Vamos lá, física. Aqui, questões de física foram tranquilas também, de cima não é. É em inglês. Boa questão essa da bola de boliche aqui na cama elástica. Lembra de curtir a página do canal aí para a gente poder estar fazendo mais trabalhos. Vamos lá. Já vou direto na pergunta que todo mundo já entendeu. Ele quer saber o gráfico que representa a intensidade da força elástica durante os instantes 1 a 5. O que acontece de acordo com o que ele falou? Aqui ele entra em contato com a cama elástica. Vai deformando ela, deforma muito mais no seu máximo. Depois ela começa a deformar menos, né? Porque ela está voltando. E aí depois ele devolve a bola de boliche para cima. E olha que interessante então. Ele quer saber da força elástica. É a força que atua na bola. Então no gráfico 1 ele começa a subir. Ele chega no 2 e no 3 ele chega no máximo. Então chega no 2 e no 3 que ele chega no máximo. No 4 ele começa a diminuir e no 5 ele perde total força da bola. Então é mais ou menos esse é o gráfico que a gente tem que saber, que a força elástica vai estar no máximo no T3, então é o ponto mais alto. A está fora, B está fora, C está fora, sobra a C e a D. Agora a D e a E, qual que seria? A D ou a E?
Ele tem que começar aqui no meio ou ele tem que começar embaixo? Vamos lá, gente. Olha no tempo 1, a não está deformada a cama elástica, não tem força elástica. E no T5 também não. Se não tem, é zero. Então, obrigatoriamente tem que começar no zero, que ele sobe até lá em cima e volta. Por isso que é a alternativa D. Lembrando que o peso da bola não muda, porque ele não vai mudar sua massa e não muda nem a gravidade. Por isso que o peso da bola é constante, apesar de que todas as alternativas também davam assim. Muito boa questão aqui de calorimetria. Por mais que é uma provinha nível 1, ele deu de somatório das energias. Vamos lá. Então ele misturou água com ar. Então vamos lá. Então misturei, vamos colocar em azul, né, com água para representatividade. 2,5 kg de água a 100 graus. Calor específico da água é 1. O do ar vou desenhar em verde. São 30 kg de ar a 30 graus. E o calor específico do ar é 0,25. Ele quer saber a temperatura de equilíbrio. Então vamos lá. É o calor específico da nossa querida água mais o calor específico do ar. O somatório tem que ser 0. Então vamos lá. Que macete da água mais o que macete do ar. Isso é igual a 0. Só substituir. Massa de água, 2,5. 100 gramas, 2.500. Vezes calor específico da água, 1. Temperatura final menos inicial. A final é o que eu quero saber. X. A inicial é 0. Nem precisava pôr, né? Massa do ar, 30 quilos. Então, são 30.000 gramas. Calor específico do nosso querido ar, 0,25, que é a mesma coisa que 25 dividido por 100 para facilitar as contas. Temperatura final que eu quero saber. Inicial ele começou a 30. Isso é igual a 0. Parabéns, acabamos física. Agora é continha. Essa primeira parte aqui dá 2.500x, beleza? Mais, vamos cortar aqui os zeros. 1, 2, 1, 2. 3 vezes 25 é 75. Mais 2 zeros, 7.500. 7.500x menos 30 igual a 0. Repetindo ainda, vamos aprofundar um pouquinho desse na matemática. Mais 7.500x, porque eu estou fazendo a distributiva, vai ficar aqui, no total, então, menos 225 mil. Só que eu vou já passar para o outro lado, vai ficar 225 mil. Agora eu posso fazer aqui, juntar os dois, vai dar 10.000x é igual a 225 mil. Corto 3 zeros, corto 3 zeros. Vai ficar, então, vamos fazer a continha aqui. 10x é igual a 225. Meu x vai ser 22,5 graus Celsius, a temperatura final. Alternativa A. Questãozinha do vidro, super tranquila também. Muito tranquila. Ele falou que o seno inicial aqui é 2 raiz de 2 dividido por 3. O índice de refração do ar é 1. O índice de refração desse líquido é 4/3. Ele deu a tabelinha aqui, que não precisava dar também, né? É lamentável ele dar uma tabelinha do trigonometria, do 30, 45, 60. E ele quer saber quantas pessoas, quantos peixes essa pessoa é capaz de ver. Primeiro, vamos ter que sentir a angulação. Por quê? Quando ele mostra aqui no gráfico pontilhadinho, quer dizer o quê? Que ele está querendo ir nessa direção aqui, ó. Vamos ver se eu consigo dar um zoom aqui e ajudar. Ele quer ir, nesse caso aqui, como ele está vendo daqui, ele quer dar continuidade à visão dele. A visão dele é mais ou menos essa aqui. Vamos colocar bonitinho, angulo um pouquinho. Isso que ele queria ver, beleza? Então aqui é mais ou menos o caminho de visão dele. Só que, na verdade, nós sabemos que vai refratar, pelo fato que ele está em um outro meio, um outro de refração. Vamos fazer a continha, então. Vamos fazer N1 vezes o seno de incidência é igual a N2 vezes seno de refração. N1, que é o da ar, 1. Seno de I, ele falou 2 raiz de 2 sobre 3. N2 é 4/3. Seno de R vai ser o que a gente quer saber. Vamos lá. Então, agora aqui eu consigo cortar 3 por 3. Agora sobrou aqui. Vamos lá. Seno de R é igual a 2 raiz de 2 dividido por 4. Corta e corta, sobra um 2 embaixo. 2 raiz de 2. Qual é o ângulo que tem raiz de 2 sobre 2? É o ângulo de 45 graus.
Então, aqui nesse caso, ele vai cortar 45 graus. E olha que engraçado, ele vai cortar exatamente na diagonal do quadrado, que é 45 graus. Então, ele vai mais ou menos aqui, é o que ele vai enxergar, tá? Só para a gente ter uma noção. Então, nesse caso, aqui é o que ele vai enxergar. Então, qual que é a área que ele vai enxergar então? Se o raio de luz chegou aqui, ele vai enxergar toda essa parte aqui, que ele consegue enxergar com esse índice de refração. É toda essa parte. Quantos peixes são? Vamos analisar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 peixinhos. Nesse caso, a alternativa correta é 6 peixes, beleza? Dando sequência, vamos lá. O sapinho, olha que interessante, ele falou aqui do sapinho, a distância de cada onda dele é de 0,8 centímetros. E olha só que ele falou, distância de 2 cristas consecutivas, mostrando que é o comprimento da onda. E olha só que interessante como o exercício foi brando, ele deu a velocidade constante 0,24 metros por segundo e ele pediu a frequência. Super tranquila a questão, velocidade é V lambda F na ondulatória. 0,24 é 24 por 100. Lambda é 0,8 centímetros, então é 8 dividido por 10 vezes centímetros, 10 a menos 2 vezes a frequência. Então vamos lá, vai ficar então aqui 24 por 100, aqui vai ser 8 vezes 10 a menos 3, beleza? Vezes F. O F vai ser então 24 por 100 dividido por 8 vezes 10 a menos 3. Então, aqui vai ficar, eu consigo cortar o 24 com 8, vai sobrar 3 em cima. Vai ficar embaixo 10 a menos 1. Ele vem subindo, ele vem positiva a potência. Então, 3 vezes 10 a 1 é 30 Hz. Alternativa B. Última de eletrodinâmica, convenhamos que foi muito tranquilo. Só dando uma retomada no exercício, o que ele quis dizer? Que ele está com sensor que é utilizado 5 volts de diferença de potencial. Só que na verdade, para fazer leitura, o ideal é que seja 3 volts, não seja 5, para ele fazer esse circuito de aquisição de dados. Tem que ser no máximo de 3 volts que ele falou. Só que nesse circuito ele tem 5. E aí, o que ele falou? Ele colocou resistores para isso. Opa, se ele colocou resistores, o que a gente pode fazer? Vamos lá. A gente vai calcular, ele quer saber depois o R1 para R2, mas vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, o URI geral. O que é o URI geral? O do sensor como se ele estivesse funcionando. Normalmente, ele tem a DDP de 5 volts. Vamos associar, vamos inventar para ficar mais fácil o exercício, que eu quero tanto de ampere que passa, é 1 amperezinho. Logo, a resistência tem que ser 5. Essa é a resistência equivalente da primeira situação, ou seja, tem que dar 5 ohms. Ou seja, o R1 mais o R2 tem que dar 5 ohms, para ficar legal. Agora, ele falou que ele pode passar no máximo aqui 3 volts apenas. A gente faz um novo URI, só que agora é um URI fazendo apenas com R2. Então, o U vai ser 3 volts, a corrente tem que ser a mesma, de 1 ampere que eu inventei, para ficar mais fácil as contas. E o R, que é o R2, obrigatoriamente ele tem que segurar essa corrente. Então, o R2 vai ser de 3 ohms. E aqui ficou fácil, por quê? Se aqui já é 3 ohms, quanto que o R1 tem que ser para dar no total de 5? 2 ohms também. Agora a pergunta é quanto que é R1 para R2? R1 é 2 e o R2 é 3. Resposta 2/3. Questão super, super branda desse tipo de exercício, beleza? Boa questão, curta a página do canal aí, a gente vai fazer o próximo vídeo de amanhã, vai fazer de humanas.